Bom dia. Aí, horário de verão é tenso mesmo. Eu ia falar sobre isso depois do almoço, aí adiantou um pouco a palestra. A minha ideia com isso daqui, bom, quem sou eu? Esse sou eu, sou o Lorne, no GitHub, no Twitter, no IRC da Freenode, para quem já passou por lá. E qual que é a minha ideia disso daqui? Desde criança, eu acredito que todo mundo nasce curioso e quando você fica grande, começa a mexer computadores, chamam isso de hacker, né? E eu queria falar um pouco aqui do, do que como eu comecei com esse negócio de hacker. Não sei como eu sou um garoto da década de 90, não sei como é que vocês são, mas quando eu era criança, isso era muito legal. Eu comprava carrinho, destruía os carrinhos, poder pegar esse negócio que na época eu chamava de motorzinho. Pouco tempo depois, com o boom das lojas de 99, era uma maravilha que você comprava carrinho baratinho e podia pegar esses motorzinhos aí. Eu não sabia na época que dava para comprar, mal sabia, quebrava todo o carrinho só para poder pegar isso daí. Achava muito legal. Esse motorzinho é um motor, é um motor elétrico. Uma das versões foi inventada por esse cara, que ultimamente tá famoso aí, né? Por causa de toda a repercussão que teve em volta dele. E esse outro cara aí que montou uma empresa de carro elétrico usando mais ou menos a base dele. E o que é legal da Tesla Motors, que está zoado um pouco ali, é que recentemente tudo que eles descobriram sobre motor elétrico, eles abriram open source, literalmente. Uma empresa bem pioneira nesse sentido. Eu achei só legal citar aqui. E aí, continuando a minha vida, comecei a jogar videogame, como todo mundo. E no videogame tinha várias lendas, né? Você podia jogar com o Scorpion vermelho e tudo mais. E o Scorpion vermelho nada mais era que um bug que acontecia no cartucho lá com você. Quando você esbarrava nele, aparecia um erro lá e o pessoal achava que era um personagem novo, né? E esse negócio ficou tão famoso que o Scorpion vermelho virou um personagem. Quando você esbarrava no cartucho lá, aparecia um código de erro no nome do personagem, né? Ermac. E hoje esse é um personagem do Mortal Kombat, de tão famoso que ficou o personagem. Tinha muitas lendas dessa no videogame, né? Opa. Ficou na frente isso? Valeu. Deixa eu colocar para cá. E pouco tempo depois comecei a trabalhar com hardware, lá no começo dos anos 2000, e teve toda a parte bacana, né, do Athlon. Athlon XP ganhar do Intel. O Athlon era de Não, tranquilo. O Athlon era de 1.8 gigas na época, o Intel era de 3, 4, e o Athlon ganhava, né? Isso era, além de ser muito mais barato, e ele ganhava dos benchmarks. E tinha um hackzinho que você fazia no Athlon 1800, que é o primeiro ali, que é aqui está marrom, mas ele está outra cor, que você ligava dois pininhos e ele ficava 2.100, um negócio assim. Eram umas coisas muito legais de se fazer nessa época. E com o tempo, né, depois de muito helpdesk, help esquece, fui trabalhando com sysadmin e tudo mais, aí essas coisas foram aprimorando, né? Compilar kernel, mexer com MySQL e tudo mais. E o que acontece é que a gente tem muita curiosidade, a gente customiza nosso Vim, a gente compila o nosso próprio kernel, a gente faz tuning de bancos de dados, a gente entende, vê um gráfico do CACT, vê um alerta do NAR, já sabe o que é, qual que é o problema. Um house da informática. Mas a gente esquece um pouco que a gente é um ser humano. A gente esquece e muitas vezes a gente tem hábitos, esquece um pouco de tentar hackear a nossa própria vida. Entender um pouco mais sobre o que a gente é, como é que a gente funciona basicamente. Isso é uma área muito mais antiga que computação, talvez até mais antiga que eletrônica em geral, né? Os filósofos já ficavam filosofando sobre a vida, o universo e tudo mais. E por que eu cheguei nesse negócio? Mais ou menos em 2006, por aí, eu descobri que tinha esse negócio aí que está cortado ali. Eu estava indo muito mal no trabalho, assim, não estava rendendo muito bem. Aí, conversando com os amigos, eles me falaram desse déficit de atenção que existia e tudo mais. Eu procurei ajuda e descobri que tinha, e aí começou as coisas legais, né?
Esse é um negócio que, na época, 10 milhões de brasileiros tinha. E tinha dois tipos de tratamento. Ou você tomava Ritalina, ou você fazia terapia. E quando você toma remédio para isso, basicamente você está tentando mudar a sua personalidade. Então, tipo assim, você é um cara muito chato, você é um cara muito acelerado, então toma esse remédio aqui que você vai ficar mais legal. A ideia do remédio é mais ou menos essa. E eu nunca gostei muito de remédio. Fui para terapia, e aí melhorei bastante. E aí, melhorando, tentando entender mais sobre isso, eu comecei a pesquisar algumas coisas. Na época eu estava começando isso daqui ainda, e são coisas que me ajudaram bastante até a se organizar. Não sei quem já ouviu falar de Pomodoro, GTD, essas coisas. Pomodoro, você senta um timer lá, você coloca um timer por 20 minutos. E durante 20 minutos você vai fazer só uma coisa. Eu tenho que mudar uma configuração do Apache. Então, beleza, coloca o timer 20, e fica fazendo isso durante 20 minutos. É extremamente difícil no começo. Você começa a ter um monte de ideia, você, não posso, mas estou fazendo isso daqui. Então, é mais ou menos para você conseguir, depois de muito tempo, você começa a se organizar e talvez até você deixe o Pomodoro. Mas a ideia é você conseguir se concentrar e fazer uma coisa de cada vez. Isso, para mim, era muito difícil. E por causa desse negócio de déficit de atenção e tudo mais. Então, com o tempo, eu fui fazendo isso. Aí foi nascendo, apareceu o GTD, que eu tentei também, Kanban, né, que já entra na organização de equipe. São coisas muito boas. Mas até hoje o que eu mais uso é o Pomodoro. Quando tem alguma coisa para fazer que é urgente, vou lá, coloco o timer, depois você fica 5 minutos ali lutando contra você mesmo, tem que fazer outras coisas e tal, mas funciona. E aí, depois disso, eu comecei a evoluir um pouco mais essa ideia, né? Comecei a pesquisar. Quando você começa a pesquisar sobre esses negócios de sempre aparece uma palavra ou outra, uma coisa que influencia e tudo mais, eu fui tentando me aprofundar quanto a isso. Mas eu não sou médico, não tenho nenhuma formação, tudo aqui é experiência própria. Algumas coisas funcionaram comigo, vou dizer, outras não. Mas o que eu acho interessante é você ter essa ideia na cabeça. A gente gosta tanto de hackear servidor, hackear código, e por que a gente não tenta entender um pouco mais a gente e melhorar ali? E para melhorar tudo, você acaba sendo um profissional melhor, que você acaba tendo mais concentração, você consegue produzir mais. Vou falar mais sobre isso. E ainda bem que eu não sou médico, né? O médico é uma área meio estranha, né? Cada dia uma hora é batata frita que dá câncer, outra hora ela ajuda você a ser uma pessoa mais saudável. Então tem aquela piada que chocolate faz mal até o próximo congresso médico, né? Onde é que todo esse negócio começou? Como é que começou a pesquisa disso no mundo? Essa pirâmide é bem famosa. Ela está no começo ali. Essa é a pirâmide de Abraham Maslow, que ele escreveu em 1943 um paper sobre teoria da motivação humana. Então, alguém já deve ter visto uma versão atualizada dessa pirâmide, que ali na parte de baixo o pessoal colocou internet, né? Então, vira e mexe aparece isso daí no negócio. É uma necessidade mais importante que as necessidades físicas hoje em dia. Mas isso são coisas simples, que você vai falar, mas é tudo óbvio, né? De necessidade de um ser humano fazer suas coisas. Em cima disso, eu vou falar sobre 3 assuntos que ajudam você a ter uma vida um pouco melhor e, consequentemente, trabalhar melhor. Sono. Bom, começamos com sono, então. Sono, eu não sei quanto a vocês, mas para mim sempre foi um problema sério. Nós passamos uma média de 23 anos dormindo, e o que eu mais fiz na minha adolescência, digamos assim, começo da vida adulta, foi não dormir, né? Aquele negócio de fazer faculdade, chegar tarde em casa, deixa eu ficar aqui um pouquinho no computador, não sei o quê, é 2 horas da manhã, tenho que acordar cedo da manhã para trabalhar, e repete isso todo dia, todo dia, todo dia, né? E fica zoado no trabalho, fica tomando café, enfim. Isso parece ser muito legal, né? Parece que, caramba, estou dominando e tal, mas não é tão legal. É complicado sair desse ciclo, mas o ciclo que a gente deveria seguir seria esse. Ó. Onde começamos?
pedindo as cores aqui. Bom, achei. Então, esse é o ciclo do sono. O que acontece? Quando a gente... Existe um problema com os dispositivos eletrônicos, televisão, computador e tudo mais. O que acontece? Quando você... Isso já aconteceu com todo mundo aqui. Você está morrendo de sono. Fala, não, só vou dar uma olhada no e-mail que eu estou esperando, ou só vou ver um negócio que atualizou ali e já vou dormir porque eu estou morrendo de sono mesmo. Mas quando você chega no computador, 3 horas depois você ainda está lá. A culpa não é sua. A culpa é o computador emite uma luz azul e essa luz basicamente fala para o seu organismo assim, não, está de dia ainda, não precisa ter sono. Ele fica... você acorda por influência do dispositivo eletrônico ali. Isso tanto celular, televisão ou computador. E como é que seria o ciclo ideal do seu organismo? Então, você acorda, mais ou menos entre 8h30 da manhã, vai iniciar o movimento do seu intestino. A partir das 10 da manhã, você está totalmente acordado, em alto estado de alerta. 2h30 da tarde, 2h30, mais ou menos, você tem seu melhor período de coordenação. E eu não sei quanto a vocês, mas a gente tem a melhor impressão que a gente trabalha melhor à tarde, né? Está aí uma das respostas. E mais ou menos 9 horas da noite, o corpo começa a fazer secreção de melatonina. E melatonina é um hormônio que nos dá sono. E esse hormônio é inibido por essa luz azul. Tem dispositivos eletrônicos, como eu já falei. E a ideia que os médicos, os pesquisadores dizem é que você tem que evitar essa luz azul entre 1h30 e 2 horas antes de ir para a cama. Mas qual é o problema? Como é que você vai ficar? Você vai dormir, sei lá, 10 horas, 11 horas, você vai falar, não, 8h30, não mexo mais no celular, não ligo mais televisão. Não existe isso, né? Como é que a gente pode fazer para poder melhorar isso? Continuar tendo uma vida melhor, mas sem a famosa luz azul. Existe esse negócio aí, não sei quem conhece, é um programinha que tem para todos os sistemas operacionais mais famosos aí, tem para celular também. Basicamente, o que ele faz é cortar a emissão da luz azul do seu monitor celular. Funciona muito bem. E é basicamente o que eu uso. Qual que é a vantagem disso? Você pode usar o seu computador. Se você tiver com sono, você vai continuar com sono. Então, você não vai ter esse problema da luz azul de inibir a sua melatonina. E qual outro problema que a gente tem com o sono também? O sono ele tem um ciclo. Quem aqui nunca acordou 5h30, 5 horas da manhã, super animado, com vontade de correr uma ação silvestre, fala, não, mas é 5h30, né? Eu tenho que acordar às 7, não vou desperdiçar essa 1h30 de sono. Aí você vai lá, se esforça, volta a dormir, quando você acorda às 7, parece que passou um trator em cima de você. E por que isso acontece? Porque o sono ele tem um ciclo. E cada ciclo dura 1h30. Então, o ideal, se a gente não tivesse influência da luz da cidade e tudo mais, de uma vida moderna, a gente sempre iria acordar em múltiplos de 1h30. Então, 1h30, 3 horas, 4h30 e assim por diante. E quais são os ciclos do sono? Esse ciclo é médio de 1h30, mas pode variar um pouco. Mas essa variação é entre 10 minutos a menos, 10 minutos a mais, dependendo da pessoa. O ciclo do sono ele é dividido em 5 estágios básicos. Quando você começa a dormir, você está no 1, o 2, o 3. O sono bom mesmo, aquele sono que você realmente descansa, é o estágio 3 e 4 que está ali. No estágio 5, é o estágio que você sonha, que é quando você está próximo. Se você acordar no estágio 5, é quando você acorda pronto para a maratona, assim, tranquilo e tudo mais. E qual que é o problema? Tentar sempre acordar nesse estágio 5, ou seja, dentro de 1h30 e de 5 estágios. O que você descansa é o estágio 3 e 4. O que você precisa acordar é o estágio 5. E como é que você faz para poder acordar isso? Assim como a gente monitora o servidor, a gente tem que monitorar nosso sono também. Esse aplicativo aí, eu descobri ele, funciona muito bem. E ele
É lógico que dá uma simplificada nos 3 estágios, mas o bom mesmo é ali, ó, o sono profundo. Sono profundo é o estágio 3 e 4. Ele dura muito pouco no decorrer da sua noite toda, mas é o suficiente para você realmente descansar. Mas o que você precisa saber? Você precisa acordar no estágio 5, que é o estágio de REM, que eles chamam, né? Que é quando você... É a parte que você está sonhando, geralmente. Quando você acorda no meio do sonho, acorda bem. E ele gera esses gráficos aí. Esse programa... Eu não coloquei o nome aqui... Ó, tá sem o nome aqui. Falha a mim. Ah, não, tá ali, ó. Não está aparecendo. Chama Sleep Time. Tem para Android, iPhone. Você deixa ligado lá na tomada. Eu coloco do lado do travesseiro e ele pega pelo... Como tem o acelerômetro, né, ele pega pela sua mudança, você está se mexendo muito na cama e tudo mais. Funciona muito bem. Principalmente porque você consegue saber se você dormiu bem. Às vezes você acha, nossa, eu dormi bem. Você olha lá e fala, não. Você acorda 5, 4 vezes durante a noite. E principalmente quando a gente que adora tomar café, essas coisas, né? Você acaba descobrindo, quando você toma café depois das 5 da tarde, por incrível que pareça, mais você vai dormir 10 horas da noite, 11 horas, você acorda mais durante a noite e acaba interrompendo o estágio de sono, acaba descansando menos. Então, eu acabei dando uma maneirada no café, infelizmente, por causa dessas coisas. Outra coisa também, o principal ativo desse cara, o que é? Você conseguir acordar, ou tentar sempre acordar no estágio 5. O que significa? Você coloca lá que você vai acordar 7h30. Ele te dá um intervalo de 10 minutos antes. Ou seja, você tem 15 minutos para poder entrar no estágio 5 para ele te acordar. Ele não vai te acordar exatamente às 7h30, ele pode acordar 7h15, 7h20, bem próximo ali. Porque você tem que aproveitar o momento que você está no estágio 5. Se você sair do estágio 5 e começar um novo ciclo de sono e acordar, aí é acordar zoado e tudo mais. Aqui está um detalhe do gráfico dele. Aqui você pode ver realmente os estágios. Ó. O azul aqui é o sono profundo. Então, sono profundo, sono leve. Acordar em sono leve é sempre bom. Você não pode acordar no azul, tem que acordar no verde. Você pode ver que esse dia aí, eu estava acordando começando no verde. Olha lá, tanto é que a eficiência foi 97%. Ó. Foi uma noite de sono fantástica. É que não dá para ver ali, mas no finalzinho do azul ali está começando no verde. Ou seja, a hora que estava começando um estágio 5, eu acordei. Se for assim todo dia... Então, como eu já havia dito, a melhor hora para você acordar e continuar descansado é entre um ciclo de sono e outro. E o que acontece quando você não dorme bem? Quando você faz essas maluquices aí que a gente fazia na época da faculdade e tudo mais, de dormir 2, 3 horas por noite ou até menos. Não dá para ver muito bem porque cortou, mas muitos dos sintomas que aparecem de quando você não dorme bem são sintomas muito parecidos de que tem déficit de atenção como eu. Ou seja, assim como eu ainda tinha um problema de déficit de atenção, ainda dormia mal, o negócio ficava pior ainda. E coisas que nossas mães sempre dizem, mas a gente nunca acredita, o seu sistema imunológico fica zoado. Dependendo do quanto tempo você está sem dormir, você pode ter alucinação. Essa pode ser até uma parte boa. Você tem... aumenta o risco de você ter doenças do coração e diabetes. Tá, mas tem mais um negocinho de sono que eu preciso falar para vocês, que é o famoso cochilinho. Até no cochilo tem um jeito de você otimizar seu cochilo. Cochilo é muito bom, porque você dormiu lá a noite inteira, depois do almoço, mas dá aquela preguiça. Aí você não sabe, é lógico, né? Tem gente que trabalha em casa, dá para cochilar, e tem gente, agora com as empresas mais modernas tem lugar para você dormir e tudo mais, por isso que eu estou falando sobre isso. Mas qual que é o problema? Quanto tempo você vai cochilar? A tendência é, tipo assim, você tem uma hora de almoço, você vai lá comer rapidinho, quando você está muito cansado, fala, não, vou dormir aqui uns 40 minutos. Como eu tinha falado dos ciclos do sono, são 5, né? O 3 e 4 é o sono profundo. Durante o cochilo, você não pode entrar no sono profundo. Se você começar o ciclo 3, o estágio 3,
que logo depois dos 20 minutos de cochilo, você vai entrar no estágio 3 e acordar, seu cochilo vai ser um desastre. Você vai acordar pior do que você foi. Então, a ideia ideal do cochilo é você dormir entre 10 e 20 minutos. Ou, dependendo como você tem de tempo, ou como você vai tirar o cochilo, você pega um ciclo de sono inteiro. Ou seja, o melhor cochilo que você pode tirar, dependendo da sua necessidade, é 1h30. 1h30 é aquele cochilo ideal, assim. E, além do mais, quando você está estudando alguma coisa muito difícil, ou está fazendo algo muito difícil e absorve muitas ideias, você sente que a mente está cansada e seu sono é por causa disso, quando você tira um cochilo perfeito, ele ajuda você a armazenar essas ideias. Então, você está cochilando lá, está rolando um defrag no seu cérebro ali, para poder ficar tudo melhor. Então, só recapitulando sobre o sono. Evita a luz azul. Cuidado com a luz azul, é um problema. E ciclos de sono, 1h30. Tentem focar mais nisso. E assim como a gente faz com o servidor, com o programa, você não pode otimizar aquilo que você não sabe que está ruim. Então, você precisa sempre tentar conseguir algum gráfico, alguma coisa. Esse programa que eu falei, o Sleep Cycle, ele ajuda bastante. Mas está muito na moda programas de esportes aí, né? Então, já vou falar sobre isso. Então, você sempre precisa medir alguma coisa, precisa saber o seu problema para saber o que tem que otimizar, né? Próximo ponto, exercício. É um ponto polêmico, né? A gente sabe o que precisa fazer e sempre tem problema. Mas não é coisa de médico nem de mãe. Exercícios realmente funcionam. Quando você começa a colocar isso na sua rotina, ele acaba ajudando até o seu sono. E eu tive com esse negócio do déficit de atenção, eu tinha muito problema de ansiedade. Então, tinha 10 coisas para fazer, eu não conseguia fazer nenhuma das 10 coisas, ficava ansioso por causa disso, e era no saco, acabou o dia. Né? 10 horas da noite lá. Passava muito rápido o tempo e estava muito ansioso. Então, quando eu comecei a me exercitar, é lógico que eu não, como vocês podem ver pelo meu corpo, não sou nenhum maratonista e tudo mais. Eu faço um exercício bem simples mesmo, uma caminhada por semana, coisa assim. Para mim já é o suficiente. Mas essa coisa simples já me ajuda bastante, já eu tento manter isso. Quando você faz exercício, você eleva a temperatura do seu corpo. Você dá um pico de temperatura ali. E quando você vai dormir, o seu corpo precisa resfriar, o seu corpo precisa se resfriar para poder ter uma noite de sono mais tranquila. E quando você teve um pico, ele usa isso como... O corpo é bem inteligente mesmo, ele usa isso como um gráfico e ou seja, seu corpo vai ficar mais resfriado ainda durante o sono, que vai te garantir um sono ainda melhor. Então, exercício e sono estão muito ligados ali. Melhora a memória e melhora a sua atenção e seu foco. E quem aqui não precisa de atenção e foco, né? Uma coisa que eu gosto muito quando acontece comigo, é quase uma comemoração assim. Eu não sei, provavelmente já aconteceram com vocês, mas quando você entra nesse ciclo de tentar dormir melhor e fazer mais exercício, você entra mais num estado que eles chamam de flow. O que é esse estado de flow? É aquele estado que quando você precisa fazer alguma atividade, o seu tempo basicamente some. Isso não é maravilhoso? Você começa a fazer alguma coisa, o negócio vai progredindo, você vai fazendo, seja configurar a máquina, seja programar alguma coisa, e você esquece do relógio, você vai terminando, e quando você vai ver, passou 2 horas, você terminou tudo que tinha que fazer, e tipo, parece que foi 10 minutos. Esse estado de flow é um estado mental que, quando você tem uma vida melhor de sono, dormindo melhor e se exercitando, fica mais fácil você entrar nesse estágio. E 2 estágios desses de flow por semana é batata para poder matar qualquer projeto. Então, qual que é o problema do exercício? Né? Nem tudo são flores. Você aumenta a sua produtividade, vai melhorar o seu humor, mas você pode se machucar, ainda mais quando você está um pouco acima do peso e começa a achar que é maratonista. Você vai ficar menos tempo com a sua família, e para quem é casado e tem filhos, sabe que rolam umas negociações mais difíceis que Israel e Gaza quanto a isso, né? E academia e tudo mais, né? É sempre um problema.
Mas, se tudo isso não bastasse, você tem um cara que não gosta de que você faça exercício. O cérebro ele não gosta de fazer coisas novas. Então, é aquele negócio, né? Amanhã eu começo minha dieta. Ah, vai fazer um exercício? Então, peraí, vamos só comer aquela comida favorita antes para poder começar com o pé direito, né? O cérebro realmente não ajuda nisso. Você fica aquele negócio de acordar cedo, ou até você acorda no horário certo, mas não, eu posso assistir uma série no Netflix, ou vou fazer alguma coisa, vou jogar um jogo, nunca dá certo. Ou seja, seu cérebro não quer que você vai fazer exercício. Você precisa saber disso para você lutar contra isso, porque essa é uma realidade. Ele não gosta de fazer coisas novas, ele leva algum tempo para se acostumar ao exercício. E para se acostumar ao exercício, o melhor jeito que posso usar para isso é um negócio chamado endorfina, que assim como a melatonina, todos esses itens é um analgésico natural. Melatonina para você dormir melhor, endorfina basicamente, você mesmo se injeta uma droga. Então, é uma sensação boa que acontece quando você está se exercitando. Então, deixa eu ler só um disclaimer de médico aqui. A endorfina é uma substância natural produzida pelo cérebro durante e depois de uma atividade física. Regula a emoção e a percepção da dor. Ou seja, quando você está se machucando e tudo mais, o próprio corpo libera endorfina para você resistir melhor a essas dores e tudo mais. E essa endorfina é aquela, para quem já fez exercício aqui, ou já tentou fazer, é aquela sensação boa. Depois você já está com a camisa suada, que você correu 10 minutos, não aguenta mais. Então, é aquela sensação boa que aparece depois e tal. E essa pequena recompensa, você pode usar como um gatilho para poder adicionar o exercício no seu hábito. Então, ou seja, quando você começa a exercitar e tem esse negócio, isso vai dizendo para o cérebro que exercício é ruim, eu sei. Mas olha só que legal isso aqui que acontece no final, que acontece depois. E com o tempo, o seu exercício tem uma rotina. A minha experiência própria, da última vez que eu me dediquei um pouco mais ao exercício, demorou entre 2 a 3 semanas para acontecer, de realmente virar um hábito. Então, é um negócio que você realmente precisa se esforçar. Mas você precisa saber que seu cérebro não quer que você faça exercício. Então, só uma recapitulação aqui. Exercício, você vai dormir melhor, vai melhorar a sua ansiedade, o seu estresse, e vai melhorar a sua memória. Tudo que a gente precisa para trabalhar melhor. E falando em trabalho, vamos agora para o último item, que é a parte de trabalho. A gente passa entre 8 a 9 anos da nossa vida trabalhando. E eu quero fazer com vocês agora um jogo de 7 erros rapidinho, para ver se alguém descobre um negócio. Rapaz, cortou o código ali, ó. Não dá para perceber. Cortou barato, mas tudo bem. Olha só. Tá vendo só? Então, eu vou dar uns 10 segundos aí para vocês descobrirem a diferença entre os dois códigos. Acabou o tempo. A diferença é que esse código foi feito em São Paulo e esse outro código foi feito no Rio de Janeiro. E o que eu quero dizer com isso? Eu peguei esse negócio de... Ih, usou de novo. Ah, não, tá bom, tá certo, tá certo. Eu peguei esse status do trânsito de dia 14 de novembro do ano passado. A gente estava com 510 quilômetros na cidade de São Paulo. Já faz mais ou menos 1 ano e meio que eu estou trabalhando de home office para uma empresa do Rio de Janeiro. E eu tive a curiosidade de saber quanto que seria da porta da minha casa até a porta da empresa de distância. Era menor que a quantidade de trânsito atual de São Paulo. Ou seja, 430 quilômetros da minha casa até a porta da empresa, e São Paulo estava com 510 quilômetros de trânsito no total. São Paulo, né? Para quem não sabe, no dia 16 de dezembro de 2011,
a, adicionado à CLT um adendo sobre o home office. Ou seja, o home office agora é legal. Não, aquelas desculpas que você ouvia do RH, que não pode, que não sei o quê, balela. Essa lei aí diz, pode inventar outra desculpa, pode falar que você não quer, não vai ter home office porque a empresa não quer, não sabe como lidar com isso. Mas a desculpa da lei não existe mais. E o home office ele não precisa ser uma coisa... eu trabalho 5 dias da semana em home office, mas você ter a oportunidade de 1, 2 dias por semana fazer home office já ajuda bastante. Ainda mais numa cidade maluca como São Paulo, que sexta-feira você sabe que vai ter trânsito, e se for sexta-feira, véspera de feriado, é com certeza que vai ter um trânsito animal. E quando eu comecei a trabalhar com home office, eu achei o site desse cara aí, depois vocês entram lá, e ele fala sobre alguns problemas de trabalhar remoto. Esses são os problemas. Ele escreveu um post sobre que ele trabalhava remoto e tal, colocou lá no Hacker News. E muita gente comentou, reclamando, falando, não, mas tem problema em trabalhar remoto, esse problema e tal. Ele catalogou, e esses são os problemas que todo mundo reclamou para ele, né? Vou só ler algum. É difícil implementar specs de programa, você questionar e interagir contra isso. Você entender como é que é a linguagem corporal da pessoa que você está falando, todos isso são problemas de home office, né? Entender o terreno humano, sem o benefício ali de tomar aquela cervejinha e tudo mais, né? Todo mundo sabe dessas políticas de trabalho. E, dado isso, ele separou esse negócio em duas partes. Então, vamos lá. Você tem que fazer conferência remota com as pessoas, isso é um problema. Você tem que fazer um relacionamento pessoal sem o benefício de almoçar com a pessoa, sair para tomar uma cerveja. Entender o território humano, ou seja, você não pode entrar nesse servidor, porque servidor quem controla mais é fulano de tal, e fulano de tal tem 10 anos de casa, e essas coisas e tudo mais. Então, isso daí é o zoom naquilo que eu estava falando. E essas duas partes de baixo não é um problema de trabalho remoto, é um problema de política. Ou seja, você precisa ser reconhecido pelo que você faz. E se você trabalha numa empresa que seu trabalho inclui sair para tomar cerveja com seus amigos, almoçar, isso faz parte do seu trabalho, por quê? Porque senão você não tem uma politicagem ali para poder passar aquela GMUD, aquela alteração de última hora, ou fazer aquele negócio de servidor, ou seja, você está quase no congresso, né? Você quer fazer o seu trabalho, você tem que ficar, não conversando com as pessoas tecnicamente disso, mas politicamente. Não, eu conheço fulano, ligo para ciclano, que aprova uma coisa. Se você trabalha numa empresa que tem esses problemas políticos, graves desse jeito, é lógico, toda empresa você tem que ter um pouquinho de politicagem ali, mas se a politicagem da sua empresa se resolve numa mesa com cerveja e tudo mais, eu realmente recomendo você procurar um trabalho novo. Porque isso não é um problema de trabalho remoto, isso é um problema de politicagem. E não sei se vocês estão acompanhando a eleição aí, um negócio desse já é chato. No Brasil, imagine isso que você tem na sua empresa. Ou seja, tem que ficar fazendo várias coisas políticas. Você não vai tomar cerveja com a gente, vai ficar queimado, essas coisas. Eu acho isso um saco. Daquela listona que ele passou, o que tem mais coisas? Specs de projeto, escrever e-mails melhores, interpretar melhor os e-mails e a linguagem corporal das pessoas, né? Ou seja, a pessoa está falando e o smile nem sempre responde o que você quer. Isso não é um problema de trabalho remoto. É um problema de comunicação escrita. Você vai ter esse problema se você estiver na empresa também. E é aquele negócio chato, né? O cara te manda um e-mail, e aí ele vai até a sua mesa, fala, te mandei um e-mail. Fala para você todo o assunto do e-mail, porque o que ele escreveu no e-mail não está muito bem escrito. Então, se não entender
tudo bem ali. Então, esse problema de comunicação não é um problema de comunicação por causa do home office. É um problema de comunicação seu ou das pessoas que trabalham com você. Então, você não pode falar, usar isso como desculpa para o home office, né? Outra coisa que acontece também no home office é quando você está lá trabalhando, mega concentrado, e esse cidadão que acabou de mandar um e-mail, vai lá com você falar, te cutuca, e tudo aquilo que estava na sua cabeça, já tinha compilado metade do código da sua cabeça para entender o problema, já tinha entendido como é que funcionava o servidor, o cara te cutucou e falou, você viu meu e-mail? Você olha para ele, quando você olha para o código, não sabe mais nada que você está vendo. Isso é um saco. E essa prática aqui, seria bom se a gente conseguisse implementar até na empresa física, no home office fica um pouco mais fácil. O que é? Se você precisa de alguma coisa e pode esperar horas por essa coisa, manda um e-mail. Se você precisa de alguma coisa e pode esperar somente alguns minutos, manda uma mensagem instantânea no Gtalk ou no comunicador da empresa local lá. Se é uma coisa séria, servidor caiu e tudo mais, telefone. Essas práticas são fantásticas, não só para home office, como para empresa local também. E assim, tempo é dinheiro, né? Com o home office, eu consegui aplicar melhor essas técnicas que eu falei para você de dormir melhor, principalmente a parte do cochilo. Consegui me dedicar um pouco mais ao exercício, porque menos 3 horas por dia de trânsito, né? Comecei a estudar música. Posso morar fora do centro de São Paulo, ou seja, perto da Paulista ou Berrini, muitos meus amigos, para poder se livrar desse problema do trânsito. A pessoa mora dentro desse centro, aí paga aluguéis caríssimos lá. Eu moro muito longe disso, pago um custo de vida um pouco melhor. Posso ter mais meu contato espiritual, posso jogar mais videogame. Essa é a minha experiência como home office. E mais uma vez, eu não sou médico, tudo isso que eu falei aqui foi experiência própria. Apenas queria deixar aqui a ideia, vocês comecem a pensar nisso de life hack, de tentar otimizar melhor o seu modo de vida, a entender melhor como você funciona. Eu acho isso um manifesto, uma coisa interessante para você ter na cabeça, para poder guiar seus pensamentos e tudo mais. Esses são alguns livros sobre esse assunto. E eu acho que a gente pode ser mais produtivo através do sono, exercício e hábitos saudáveis do que você decorar aqueles atalhos malucos do seu editor. Ou melhor dizendo, você pode ser mais feliz através do sono, exercício e hábitos saudáveis do que ficar decorando atalho de editor e tentando trabalhar melhor. E é isso aí. Obrigado.